Olá, nessa aula de hoje eu quero te mostrar o motivo da qual as pessoas têm sofrido, o motivo da qual as pessoas andam ansiosas ou depressivas, estressadas. Se você entender o que hoje eu vou mostrar através dessa aula, eu garanto que você pode vencer todo e qualquer sofrimento. Se você chegou aqui cansado de sofrer, se chegou aqui cansado já de viver nesse ciclo de vida da qual te aprisiona nesse sofrimento, eu te garanto que essa aula ela pode te ajudar. O que nós vamos estudar aqui hoje e aprender vai nos ajudar a nos libertar dessa prisão mental que nos foi colocada. E que Jesus nos entregou isso há 2000 anos atrás, mas que poucas pessoas entenderam o que ele quis ensinar quando ele falou sobre um novo nascimento. Eu passei muitos anos da minha vida dentro do sistema religioso e não conseguia entender o que Jesus havia ensinado. Cada vez mais eu me sentia preso a estar ali naquele sistema, a frequentar aquele templo religioso para eu sentir paz, para eu sentir alegria, para sentir um pouco de liberdade. Ali na igreja eu tinha a sensação de que eu estava livre do meu sofrimento, da minha dor. Mas ao voltar para casa, ao voltar para o meu dia a dia, para o trabalho, aquele turbilhão de problemas fazia com que toda aquela ansiedade, todo aquele medo, todo aquele sofrimento voltasse de novo. E eu não entendia o motivo disso, porque eu buscava da forma que eles ensinavam o novo nascimento e nunca alcançava. Eu pensava que o novo nascimento era um acontecimento, que de eu ir para a igreja, de eu ler a Bíblia, de eu ouvir as explicações da palavra, de eu orar, de eu jejuar, um dia eu ia nascer de novo, um milagre ia acontecer e eu ia me transformar numa nova pessoa. Mas isso nunca acontecia. Por quê? Porque eu estava terceirizando isso a alguém ou a um sistema, mas uma responsabilidade que é nossa. Então veja bem, quando Jesus fala de novo nascimento, é preciso que a gente entenda o primeiro nascimento. Porque o novo nascimento ele está sinuando que é um segundo. E quando Nicodemos ele faz um questionamento, porque ele faz um questionamento pensando que é preciso um novo corpo, mas Jesus não está falando de um novo corpo. Jesus não está falando de a gente voltar para o ventre da nossa mãe e nascer de novo. Não é o nascimento dessa carne, da qual a gente não tem controle. O primeiro nascimento ele tem essa diferença do segundo, porque eu não tive escolha. Foi a relação da minha mãe com meu pai, a escolha deles se relacionarem, fez com que eu viesse a nascer. Eu não tive escolha sobre isso. Foi escolha deles. Mas aonde está a diferença do segundo nascimento, do novo nascimento? Ele requer uma escolha. Ele requer que eu venha querer e desejar e buscar isso de todo o coração. E aqui está o detalhe. Porque se a pessoa não querer de verdade, ela não consegue ter o novo nascimento. Então, para que você entenda isso que eu estou falando, eu fiz esse desenho aqui nesse quadro. A gente aprende que a gente é corpo, alma e espírito. Porém, a gente é o inverso. A gente é espírito, alma e corpo. Então, no primeiro nascimento, os nossos pais, eles criam um corpo para que nele tenha uma alma e o meu espírito possa habitá-lo. Então, você já vai entender. Quem é o espírito? Se você agora, nesse momento, fechar os seus olhos e pensar numa palavra, você não vai pronunciar, mas você vai pensar nela. Você vai ver que mesmo sem você pronunciar essa palavra, você vai ouvir e você vai entender essa palavra. Então, se eu agora não pronunciar a palavra amor, se eu só pensar nela, quem que ouviu? Quem que observou essa palavra sendo pronunciada na minha mente? É a minha consciência. E o novo nascimento é o despertar dessa consciência. É você sair dessa vida do modo automático e passar a tomar o controle da sua vida. Eu sei que isso não é fácil, isso requer um aprendizado e uma prática constante todos os dias. O novo nascimento, eu pensava que era um acontecimento, mas ele não é um acontecimento. O novo nascimento, ele é um processo que eu vou vivendo dia após dia, assim como o primeiro nascimento é um processo, a criança sair do ventre da mãe
ela começa ali um processo de ser criada, de ser gerada, de aprender a como viver nesse mundo. E o que é criado na criança? A alma. Todos nós temos uma alma, e que muitas das vezes é a nossa pior inimiga, ou a nossa maior inimiga. Por quê? Porque quando a gente nasce, quando é criado o corpo, essa alma ela está em branco. Essa alma não possui nada nela, é como se fosse uma folha em branco. E conforme a gente vai observando os nossos pais, seja bons comportamentos ou maus comportamentos, ou quando a gente passa por um trauma, por um dia difícil, por um dia triste, ou quando a gente passa por um dia alegre, tudo vai sendo computado na nossa alma, no nosso subconsciente. E é aqui onde está o detalhe, porque todas as vezes que você vivenciar um dia parecido com o que você viveu na sua infância, o seu subconsciente vai entrar à tona. Por você não ter ainda sua consciência despertada, todos têm consciência. Existem níveis de consciência. Depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor isso. Mas por a gente não ter a consciência desperta, por a gente não ter o novo nascimento, quem assume o controle da nossa vida é o subconsciente. O subconsciente ele passa a comandar o nosso corpo. Então, todas as vezes que o meu corpo sente fome, o meu subconsciente ele vai buscar nas memórias que foram colocadas nele para saber o que é preciso ser feito. Então, se quando eu sentia fome, minha mãe me dava pela manhã um pão com manteiga e um copo de leite, conforme eu crescer, eu sentir fome, eu vou buscar a mesma coisa. Somente se eu despertar a minha consciência, buscar novos conceitos de matar a minha fome, é que eu vou mudar esse comportamento. E aqui o que Jesus está falando sobre novo nascimento. Jesus está falando que é preciso você fazer morrer tudo de ruim que foi colocado no seu subconsciente, na sua alma, que te leva por esses caminhos de dor e sofrimento do qual você não quer mais, e que você venha colocar novas coisas ali. O que são essas novas coisas? São todos os ensinamentos que ele trouxe. Jesus não trouxe uma religião, Jesus trouxe uma filosofia de vida. Todos os ensinamentos de Jesus são para que a gente venha colocar na nossa alma, no nosso subconsciente, a fim de que a gente atinja um nível de consciência elevado, para que eu alcance a abundância de vida, a plenitude de vida, a paz. Não para que quando eu morra eu venha entrar no reino, mas para que eu viva o reino aqui neste mundo. Porque muitas pessoas vivem nesse ciclo de ir em sistemas religiosos, em templos religiosos, à busca de vencer o mal, de vencer o pecado para um dia entrar no reino. Mas o segredo está em você buscar viver o reino todos os dias da sua vida. E isso só é possível se você se dedicar, se você realmente querer mudar, se realmente você quer abandonar essa velha criatura, esses maus hábitos, esses maus costumes que foram colocados na sua alma. Então, para que você entenda melhor, lembre-se, ou se você ainda não ouviu, mas tem a história de Jesus sendo levado para o deserto. Olha como isso explica justamente o espiritual e o corpo. Jesus é levado para o deserto, passa 40 dias de jejum e ele sente fome. Ao corpo dele sentir fome, é ativado o subconsciente dele. Só que o que foi colocado no subconsciente de Jesus? Foi colocado que ele era Deus, que ele era filho de Deus e que ele podia fazer milagres. Então o subconsciente sugere para ele. Muitas das vezes a gente imagina que ali é um diabo corporificado. Não. O diabo, aquela palavra diabo ali, simboliza ego, simboliza subconsciente. É a alma de Jesus falando com ele mesmo. É essa briga interna de pensamentos que todo ser humano tem todos os dias. De vir o pensamento, faz isso, trai a esposa, ou fuma um cigarro, ou vai no bar beber. Ah, não sai da cama não precisa ir treinar hoje não, que você está cansado. Ah, come hoje uma besteira. Ah, não cuida da alimentação. Essa briga interna entre a consciência e a alma. A consciência que observa esses pensamentos da alma. Então, naquele momento, Jesus, ao sentir fome, o seu subconsciente, o seu ego, sugere: poxa, você não é Deus? Transforma essas pedras em pães.
Só que Jesus não podia ceder ao seu subconsciente, porque senão a consciência dele perderia o controle. E então a consciência fala com a sua alma: nem só de pão viverá o homem. Só que aonde estava esse conceito de que nem só de pão viverá o homem? Também estava no nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente ele é dual. Pode haver coisas boas ou pode haver coisas ruins, depende da forma que a sua consciência escolhe usar elas. Então ele poderia usar o conhecimento de que ele era Deus e transformar as pedras em pães, mas ele estaria sendo egoísta, ele estaria pensando somente em si, usando o seu poder ao seu favor. Mas Jesus entendia que não podemos usar as nossas qualidades apenas pensando em nós, mas temos que usar pensando no todo. Eu hoje, como pai, eu entendo que eu preciso servir a minha esposa, aos meus filhos, e não usar as minhas qualidades pensando somente em mim. Então, Jesus ali, ele vai sendo tentado de acordo com o que, se você ler, se você procurar ler Jesus, a passagem de Jesus no deserto, você vai ver que o subconsciente dele vai sugerindo coisas que ele cresceu ouvindo, de que ele era Deus, de que ele um dia governaria o mundo, de que um dia todas as pessoas da terra se ajoelhariam a ele. Ou seja, todos acreditariam em seu poder, porém ainda não era o momento, ainda não era a hora. E ele não podia ceder ao ego, ao luxo de fazer aquilo por força, porque Jesus jamais vai fazer a gente crer em seus ensinamentos por força, por obrigação, mas por escolha, por amor, porque realmente a gente deseja. Então veja bem, Jesus, ao vencer o seu ego, mais à frente é falado que ele estava ensinando a uma grande multidão e se passou muitas horas e essa multidão sentiu fome. E ali, nesse momento, ele multiplicou os pães e peixes, porque não era somente para si, mas era para servir aquelas pessoas. E aí, nesse momento, ele usou do seu poder, ele usou de fazer um milagre, mas porque ele não estava sendo egoísta, ele estava procurando servir ao todo, fazer o que era de melhor para o todo, porque aquelas pessoas valorizavam o que eles estavam falando. Então aqui está o segredo para você vencer a sua dor, o seu sofrimento. Porque aonde está a dor? Aonde está o sofrimento? Está nos condicionamentos que foram colocados no seu subconsciente, na sua alma. Tudo que foi colocado ali. Então, por exemplo, você, quando criança, por não ter uma educação, você se alimentava errado e acabou engordando. E sofria bullying na escola. Isso é computado aqui, ó, no seu subconsciente. E isso faz você crescer muitas das vezes depressivo. E isso impede que você venha viver no presente, porque você está sempre preso a esse trauma, sempre preso a esse bullying que você sofreu na escola. Logo, você no presente, você não consegue enxergar que a partir de hoje é só você mudar a sua alimentação, é só você passar a treinar, é só você passar a cuidar da sua saúde para que isso mude. Mas por que você não consegue focar isso? Porque a sua consciência está presa no passado. Então é preciso que você deixe o passado para trás, que você perdoe isso, que você entenda que aquilo ali já passou e que você passe agora a aprender novas coisas. Ou seja, eu sofri bullying porque eu não cuidava da alimentação. Então eu tenho que inverter, ou seja, a metanoia. Se eu não cuidava da minha alimentação e por isso eu engordei, eu tenho que ter uma metanoia. Eu tenho que agora o quê? Cuidar da minha alimentação e aí eu vou ter um outro tipo de corpo. Porque 1 mais 1 vai continuar sendo 2. Se eu quero mudar isso aqui, então eu tenho que fazer 1 mais 2 para se tornar 3. Eu nunca vou alcançar o número 3 se eu continuar no 1 mais 1. Então, se você quer novos resultados, se você quer parar de sofrer, você tem que mudar esse ciclo que você está vivendo na sua vida. Você tem que despertar essa consciência e dominar o corpo e a sua alma, a sua mente. E não estar sempre seguindo o que os desejos do subconsciente te sugerem.
Poxa, o seu subconsciente fala, vai dormir, você vai dormir. O teu subconsciente fala, vai assistir uma série, comer salgadinho, besteira, tomar Coca-Cola, e você vai. Você não procura aprender novos hábitos, porque você só consegue vencer o mau hábito com um novo hábito bom. Você tem que substituir. Não adianta você tirar o hábito ruim e deixar ali vazio. Porque senão esse hábito ruim ele vai voltar e vai voltar com outros hábitos ainda piores. Então é preciso tirar o hábito ruim, é preciso esvaziar o copo, que é um copo que está cheio, cheio de coisas ruins. Eu preciso esvaziar esse copo e colocar nesse copo coisas boas. Ou seja, você tem que esvaziar a sua mente. E qual é o segredo aqui? É que você vai precisar se distanciar das amizades que te levam, que te influenciam a ter esses maus hábitos. Ou seja, eu quero, por exemplo, parar de beber. Eu tenho que me distanciar de quem bebe. Eu quero passar a correr, a fazer exercícios físicos. Se aproxime de pessoas que correm e fazem exercícios físicos. Eu quero parar de sofrer. Eu quero parar de ser essa pessoa ansiosa. Se distancie daquilo que gera essa ansiedade. Quais são os gatilhos da sua ansiedade? É a tela? É a comida? É o medo? Eu não sei quais são os gatilhos da tua ansiedade, mas eu posso, através de um atendimento, se você até quiser, eu estou disponível a atender as pessoas que querem encontrar os gatilhos dos seus medos, da sua ansiedade, da sua depressão. Se você quer encontrar esses gatilhos, então procure aqui na descrição o meu contato, entre em contato comigo e agende essa consulta. Eu tinha um gatilho mental. Por anos da minha vida, eu fui viciado em pornografia. A minha família, ela sabe disso. Porque esse é um das necessidades para a gente vencer um vício, vencer o mal, é a gente contar com a ajuda daqueles que estão à nossa volta. E qual era o maior gatilho? Era quando eu ficava sozinho. Porque na minha infância, eu descobri justamente quando eu ficava sozinho. Quando eu não tinha a presença do meu pai e da minha mãe. Me vinha um medo de estar sozinho dentro de casa. Eu não sabia lidar com medo e eu buscava alguma coisa para se fazer. Até que eu achei escondido um DVD do meu pai em cima do guarda-roupa. A partir desse momento, todas as vezes que me vinha um pico de ansiedade, de medo, por estar sozinho, por falta de presença dos meus pais, porque a criança, ela não consegue ainda manifestar sua consciência para ser presente para si mesma. Ela precisa da presença de um adulto, do seu pai, da sua mãe. E por eu não ter isso, eu me ocupava, eu me distraía com a pornografia. Então isso gerou um gatilho muito grande. Então mesmo depois de casado, quando a minha esposa saía, eu ficava sozinho, aquela ansiedade, aquele negócio por dentro da qual eu não sentia, e aí vinha o pensamento, se distrai com isso. E ali eu cedia. Então como que eu venci? Descobrindo esse gatilho, buscando ajuda, buscando me confessar para minha esposa, mostrar minha vulnerabilidade, a fim de que ela me ajudasse nisso, não me condenasse. A gente não deve condenar o erro ou o pecado do outro, mas a gente deve ajudar. E ao ter a sua ajuda, eu busquei o quê? Ter novos hábitos. Eu busquei despertar a minha consciência através de quê? Oração, meditação, leituras de conteúdos que me ajudassem a substituir esse hábito. Então, em vez de eu ir, quando eu estava sozinho, em vez de eu ir assistir pornografia, eu ia ler um livro. Eu ia meditar. Eu ia focar o porquê que eu estava sentindo aquilo. Em vez de ceder, apenas observar. Porque eu não sou obrigado a ceder ao desejo. Eu posso observá-lo. E ao observar esse desejo dentro de mim, eu posso deixar ele ir. Eu não preciso acompanhar ele. Ele pode vir e ir embora. É aquilo que a palavra, um provérbio fala, resistir ao diabo, ou seja, resistir a esse pensamento do ego, que ele fugirá.
E o que é resistir? É você observar e não ceder a ele. É você dizer não. Os primeiros nãos vão ser mais difíceis, porém, conforme você vai negando, conforme você vai vencendo isso, você vai se tornando mais forte perante esse desejo. E a vontade suprema, que é de ser um marido fiel, que é de ser um pai melhor para minha família, vai prevalecer ao desejo. Mas é preciso resistir, é preciso me distanciar, ou seja, eu parei de seguir até amigas, a minha esposa sabe disso. Por quê? Porque eram pessoas que eram amigas dela e que acabava seguindo no Instagram, que ficava postando conteúdos não iguais, mas que geram gatilhos, né? Foto de biquíni, mandando beijinho, stories mandando beijinho, isso, aquilo. Tudo que era gatilhos, tudo que me fizesse pensar naquilo, eu fui limpando. Ou seja, deixei de seguir um monte de gente, um monte de página no Instagram, deixei de ter acesso a um monte de coisas na internet, justamente para evitar os gatilhos. Fazia jejum, oração, meditação, e isso foi me tornando cada vez mais forte perante esse desejo. Por quê? Porque não adianta eu querer estar limpo e eu estar pulando toda hora na lama. Eu tenho que me distanciar daquelas amizades que ficam de piadinhas de quinta série, que ficam sempre com esse tipo de assunto, até chegar ao nível de eu estar forte o suficiente para me aproximar a fim de ajudá-los, não de me contaminar de novo. Então tem um limite. Jesus se sentava com os pecadores, mas não para pecar junto, mas para poder salvá-los. Então, se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo a fim de ajudar as pessoas que estão sofrendo, seja qual for o vício, seja qual for o problema, é porque um dia eu precisei me isolar, eu precisei passar um tempo antes separado, me curando, me tratando, vencendo os meus traumas, os meus medos, para hoje poder estar aqui ajudando as pessoas. Porque a gente só pode ajudar perante aquilo que a gente já venceu. Então, uma flecha, antes dela ser lançada, ela é puxada para trás, ela é recuada. Então, eu precisei recuar para depois lançar o que eu estou fazendo hoje. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém, curte, ajude com que alcance mais pessoas, para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e poder serem ajudadas, tá bom? Eu agradeço você ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.